meditação do pastor Fernando. Bom dia, gente. Que paz de Deus, paz de Cristo, aquela que excede nosso entendimento, que nós não conseguimos entender, que possa tomar conta de todo o nosso ser, que esteja na nossa vida, nesse dia lindo que Deus criou. A gente olha para um dia tão lindo, tão gostoso, mesmo assim a gente não consegue agitar o coração, deixar o coração agitado. Nada disso. Que a paz de Deus, a paz de Cristo, possa inundar o nosso coração nessa manhã, que a gente possa viver um dia pleno de comunhão com Deus. Um dia que a gente, com a nossa vontade, com os nossos desejos, não só com sentimentos, mas com as nossas atitudes, possamos estar diante do nosso Deus esse dia. Dia que nós temos separado na nossa semana para adorar nosso Deus de uma maneira diferente, para adorar nosso Deus como algo que é realmente dedicado a esse dia. O que nós fizermos esse dia, nós vamos estar lembrando que esse é dia do Senhor. E o dia do Senhor nós devemos nos alegrar e se regozijar nele. Vou te contar abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 38 a 42. A passagem onde Jesus foi hospedado lá com Marta e Maria. Lucas capítulo 10, os versículos 38 até 42. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Você que está na sua casa, seja bem-vindo ao nosso culto, essa manhã. Estamos juntos, adorar e bendizer o nosso Deus. Vamos dizer a palavra dele. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Já ouviu tanto esse texto, eu lembro de criança esse texto. Marta, Marta. Quando nós vamos nos identificar com o texto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aquelas irmãs hospedaram Jesus na casa. E olhamos para a vida de Marta, a gente já está preocupada em servir, em fazer as coisas. Nós nos identificamos muito mais com ela do que com Maria. Não é verdade? A gente fica assim, temos que servir, temos que trabalhar, temos que fazer, agitar. E Marta estava onde? Aos pés. Maria estava onde? Aos pés de Jesus. É interessante que Maria, aos pés de Jesus, estava incomodando Marta. E Marta não simplesmente estava fazendo todas as coisas, mas fazia todas as coisas olhando a quietude de Maria. E assim, era algo ilícito que Marta estava fazendo? Era algo ilícito? Estava trabalhando, estava servindo. Estava se agitando ali com os serviços domésticos. E quem faz serviço doméstico sabe que serviço doméstico acaba quando? Nunca. Acaba quando? Nunca. Eu beber água no gado, tinha um copo limpo. Eu tinha que parar, lavar copo primeiro, e depois beber água. Por quê? Se você parar de fazer o que tem que fazer, vai ajudando. Então o serviço doméstico acaba nunca. E ela tinha que fazer realmente aquilo. Quando nós olhamos para esse texto, eu pergunto assim, quem você se identifica? Eu me identifico com Marta. Porque eu convido Jesus para estar na minha vida,
Mas eu continuo meditando. Enquanto Maria estava aquietada aos pés de Jesus, aproveitando os ensinamentos. O que nós podemos trazer para a nossa vida, né, nesse dia, nesse domingo, a respeito desse texto? Nós vemos que Jesus foi hospedado, né, o texto fala que ele se hospedou e foi chamado, né, para se hospedar pela própria Marta que hospedou Jesus. E ali ela tinha uma irmã, e essa irmã aproveitou a melhor parte. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos tão agitados. Eu lembro que essa semana eu estava lendo a lição da Ana Lívia, e a gente estava no texto de Amós, texto pesado para se ler com criança, difícil, né? Os textos proféticos, complicado de explicar para criança, né? E o texto fala que o povo de Israel estava tranquilo, porque oferecia sacrifícios. Oferecia sacrifícios, cantava louvores, estava tranquilão, achando que Deus não ia castigar. Amós está falando para o povo, Deus vai queimar vocês. E eles tranquilão, por quê? Eles estavam sacrificando, eles estavam louvando. Aí Deus fala para eles, olha, eu não estou preocupado com o sacrifício de vocês. Estou preocupado com o coração de vocês. E às vezes nós achamos que nós agradamos a Deus com o nosso serviço. Às vezes nós achamos que nós agradamos a Deus com a nossa agitação. Eu vou todos os domingos à igreja. Eu vou toda quinta-feira no estudo bíblico. Eu vou. E isso é colocado em nós, muitas vezes, pela própria cultura. Porque nós temos uma cultura assim, que o sacrifício da missa cobre pecados. O sacrifício de fazer as coisas apaga os pecados. Nós esquecemos que nós vivemos num novo tempo, uma nova aliança. Em que Jesus, o sangue de Jesus, cobre os pecados, nos lava dos pecados. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Depois desse sacrifício pleno de Jesus pelas nossas vidas, o que nos cabe é servir. É muito diferente. Um tempo desse eu estava conversando com uma colega de trabalho justamente sobre isso, né? Ela gosta das músicas, ouvir as músicas evangélicas, cristãs, e ela tinha no celular dela, toca daquela música da Ana Paula Valadão, que fala Deus me ama. Quando tocava o celular, começava Deus me ama. Como é que é? Deus me ama. É uma música que repete bastante, né? Aí gosta da música. Aí começamos a conversar sobre isso, né? Sobre o amor de Deus. Só que ela é espírita. E eu falei assim, a grande diferença está nisso aí. O espiritismo quer responder todas as coisas, nós temos que ter consciência que nós não temos resposta das coisas. O espiritismo fala que você tem que fazer as coisas para melhorar, enquanto o cristianismo fala, já foi feito. Já foi feito. Não tem nada que você possa fazer para ganhar ou para perder a salvação. Por quê? Porque isso já foi feito por você. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos a realidade, não, isso não é possível. Sem a minha participação não tem como, porque eu sou importante. Por isso tantas pessoas são atraídas pelo espiritismo, porque vê no espiritismo a chance delas mesmas conseguirem as coisas. É por que tantas pessoas intelectuais abraçam o espiritismo? Elas veem ali no espiritismo a autorrealização. A autorrealização. Porque o que elas fazem tem valor. Enquanto para nós, o cristão, aquilo que nós fazemos é resposta do amor de Deus. É resposta. Por que eu amo? Porque Ele me amou primeiro. Por que eu ajudo? Por que eu me desdobro pelo outro? Porque Ele já se desdobrou e morreu no meu lugar. O sacrifício em si não está errado. A dificuldade aqui, o trabalho de fazer, não está errado. O problema é quando eu vejo que Jesus está presente, querendo falar comigo, me ensinar, e eu estou falando para Jesus, espera aí, que eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu me agito. E quando a gente vai falar sobre que a ansiedade é o mal do século, nós vemos que a ansiedade é o mal da humanidade o tempo todo. E Jesus falou lá nas palavras dele, né? Não andeis ansiosos. Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão preocupados com as coisas? Por que vocês procuram tantas coisas e querem resolver vocês? Entrega! Entrega! Confia! Vê o que o salmista fala? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará. Ele fará. Não adianta viver agitado, meus irmãos. Você vai conseguir viver na agitação. Enfado, cansaço. Gastrite,
E você começa a achar que é o seu trabalho que te sustenta, que é o seu emprego que te sustenta. Ah, você perdeu o emprego, eu morro. Claro que você morre, porque você colocou sua confiança nele. Ah, não, se eu perder alguém... Não é assim. O chamado de Jesus para nós é fardo leve, jugo suave, para lançar de nós essas preocupações que são comuns no mundo. Porque o mundo pensa assim: ah, eu me sustento pela força do meu trabalho. Não, eu não sustento pela força do meu trabalho. Quem me sustenta é Deus, através do meu trabalho. E se não for através do meu trabalho, vai me sustentar de outra maneira. Não adianta andar tão agitado. Né? A gente quer resolver o problema dos nossos filhos. Não, porque eu sei direitinho que eu estou falando, não vai. Não adianta. Né? Instrui só. A experiência dele com Deus vai fazer com que a vida dele se transforme. E às vezes nós aprendemos isso pelo sofrimento. Então, nós vamos cantar agora nessa manhã esse hino que fala sobre isso, que mais perto eu quero estar. Mesmo que seja a dor que me una a ti. Eu lembro da melodia dessa música, né? Não sei nem se é verdade, mas eu sei que quem sobreviveu conta que quando o Titanic estava afundando, a orquestra começou a tocar o quê? Músicas de Deus, porque era a esperança que eles tinham. E quando ele assiste aquele filme, né, famoso, do Leonardo DiCaprio, né, a música que tocava era justamente essa, mais perto que era estar. E às vezes a gente entende, tem aquela situação de dor. Será que a gente vai precisar de uma situação daquela para entender que a minha agitação não serve para nada? E mesmo que tudo está transformado e que está bagunçado, eu preciso estar aqui aos pés de Jesus. É interessante que o texto não fala só que ela estava aos pés de Jesus. Ela fala uma palavra bem interessante, que fala assim que ela quietava-se, assentada aos pés de Jesus. Ela se aconchegou ali, e ali ela bebia da fonte. Ela não estava nem lembrando mais da fome. Por quê? Porque ela tivesse fome, fazia alguma coisa para comer, comia. Buscava alguma coisa para comer. Porque agora o momento é de estar aos pés de Jesus. Meu convidado, está na minha casa. Eu vou gastar meu tempo com agitações. É a mesma coisa para nós convidamos. Ele entrou. Ele está. É interessante lá no livro de Apocalipse, né, daquelas cartas das igrejas, que fala que Jesus está na porta. Olha que coisa triste, estava lá de fora da igreja. Aquela carta de uma igreja, né, o povo do mundo, a gente usa que para evangelizar, eles que estão à porta e batem. Não, o povo já era evangelizado, já conhecia a palavra de Deus, o povo estava dentro da igreja, Jesus estava onde? Lá de fora, batendo na porta. Porque a agitação foi tão grande que eles se preocuparam em construir templos. Eles se preocuparam em fazer alguma coisa. Esqueceram o convidado do lado de fora. Isso não acontece com as nossas vidas, meus irmãos. É que Jesus realmente seja o centro da nossa vida e do nosso coração. De todos os nossos pensamentos. É que o primeiro pensamento do nosso dia. Tem uma canção muito gostosa que eu gosto muito de ouvir. Fala sobre isso, né? Que sejas meu universo. Primeiro pensamento do meu dia, da minha manhã, seja em agradar, em agradecer e engrandecer o nome do meu Deus. Me sustenta, faz a minha vida prosperar. Que a minha prosperidade seja para abençoar. Eu já falei isso algumas vezes. Né? Quando a gente vê prosperidade na vida, na Bíblia, a gente ouve a palavra alargar a tenda. Significa mais pessoas sendo abençoadas. Deus não dá prosperidade para nós enriquecermos, mas dá prosperidade para nós ajudarmos mais pessoas. Então, se a minha empresa prospera, eu posso dar mais trabalho para outras pessoas, abençoar mais famílias. Então, a prosperidade financeira para nós tem que ser vista assim. Por que se fala que pedir, quem te pede não recebe? Porque te pede para fazer coisa que deve. Isso que a gente pede da maneira certa. Sabendo que sendo a nossa vida o nosso Deus ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus esse dia lindo que Ele nos deu. Que Ele realmente, seja o centro da nossa vida. Nós possamos nos aquietar aos pés de Jesus nessa manhã, aprendermos a palavra dEle. Possamos com os nossos lábios, com o nosso coração, louvar, adorar, agradecer e bendizer o nosso Deus.
Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, por mais uma vez nós podemos unidos, Pai, em um só coração, adorar, Deus, e bendizer o Teu nome. Limpa a nossa vida, Deus. Purifica, Deus, mais uma vez nosso coração. Tira de nós todo pecado, Deus. Tira de nós, Pai, todo pensamento, Deus, ser contrário à Tua palavra, Deus. Que a palavra do Senhor, Deus, vive e verdadeira. Encontre, Deus, no nosso coração, terra fértil, para que haja, Deus, um florescer, um frutificar, para que o reino do Senhor, Deus, seja expressado através da nossa vida. Fica conosco nessa manhã, Deus, recebe os nossos louvores, Deus. Abre o nosso entendimento à Tua palavra. Nos faz, Deus, mais uma vez, adoradores do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Vamos louvar? Exaltar o Senhor. Eu declarei na Tua presença sacrifícios e louvores de adoração. Pelo pecado Ele já me livrou. Ele já pagou o preço. E eu não poderia pagar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nosso esforço não vale de nada. O que vale é o sacrifício de Jesus, expiatório, o nosso favor, faz toda a diferença na nossa vida, no nosso coração. Entrarei em Tua presença, sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, o pecado me castigue. Já sou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltar, engrandecer seu nome, exaltar, ó Senhor, louvar. Exaltar, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. Entrarei em Tua presença, sacrifício de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, o pecado me castigue. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltar, engrandecer seu nome, exaltar, ó Senhor, louvar. Exaltar, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. Exaltar, engrandecer seu nome, exaltar, ó Senhor, louvar. Exaltar, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltar, exaltar, Senhor, para o Deus.
o teu toque, tua vontade libertas você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tus lugares, fazem sair as barreiras em mim, respiras Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim, ao sentir o teu toque, tua vontade libertas você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Moço, te amo, é você, vai ser feliz. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti estás tu, ainda que seja dor, divino a ti. Sei bem te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Antes da nossa mensagem desta manhã, eu convido a todos que, de uma forma silenciosa, vamos orar, interceder junto a Deus pela vida dos nossos irmãos da igreja que se encontram enfermos, cujos nomes estão no boletim, será postado logo após o culto desta manhã. Também orar por todos os que estão sofrendo por causa desta pandemia, tanto sofrimento físico quanto emocional, financeiro. Lembrar dos profissionais, orar para que Deus abençoe aqueles que estão estudando, pesquisando para vacinas, para remédios, que eles tenham sabedoria, tenham a inteligência vinda do Senhor para, então, desenvolver isto que vem a proteger o povo. E também orar pelos professores do departamento infantil da nossa igreja, né, que logo após o culto eles vão dar suas aulas, também de forma online, né, ou gravada, mas as nossas crianças não estão desamparadas, elas estão sendo assistidas também. Então, nesses 3 motivos principais, vamos orar silenciosamente. Enfermos da nossa igreja, todos que estão de uma certa forma envolvidos com esta pandemia e a escola dominical, as nossas crianças, os professores, que tenham sempre ânimo, iluminação vinda de Deus para levar às crianças esta palavra de amor. Oremos silenciosamente. Peço 3 orações voluntárias e bem específicas. A primeira, apenas pelos enfermos da nossa igreja. A segunda pessoa, apenas pelos envolvidos nesta pandemia. E a terceira, pelos professores e pelas crianças do departamento infantil. 3 orações voluntárias. Nós louvamos, Senhor, o Teu nome nesta manhã, agradecidos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua casa. Senhor Deus, da mesma forma, queremos pedir as Tuas bênçãos sobre as crianças do departamento infantil. Ó Pai, que em seus lares elas também possam ter um momento de estudo da Tua Palavra, possam aprender, Senhor, sobre o Teu amor, sobre a Tua presença na vida delas. Rogamos pelos professores que possam ter facilidade, Senhor, ao comunicar a Tua Palavra e que essa tecnologia que estamos utilizando possa ser bênção, possa ser útil, ó Pai, para o engrandecimento do rebanho. Abençoa cada criança, dando-lhes saúde e desejo cada vez maior de aprender sobre o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela presença na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade ímpar, Senhor, no dia de hoje, de dedicar, Senhor, o nosso esforço, a nossa mente, o nosso coração, à Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós contamos com Ti, Senhor Deus, nessa enfermidade, Senhor, que assola o mundo inteiro, assola nós também aqui em Santa Rita, da igreja, Senhor Deus. E oramos, Senhor, por Ti, Senhor Deus, para
presente também nas resoluções dos problemas, daqueles com aquelas dificuldades, Senhor, por causa da doença, com problemas financeiros, Senhor, que o Senhor esteja arrumando uma forma, Senhor, dessa manutenção deles, Senhor Deus, ou por intermédio do seu trabalho, ou por intermédio da nossa ajuda, mas que o Senhor esteja sempre presente. Oramos também, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a ciência, Senhor, a medicina, aqueles que fazem pesquisa, Senhor Deus, que esteja sempre com eles, Senhor, os capacitando, Senhor, para que essa solução, por intermédio da vacina, por intermédio desse tratamento, Senhor Deus, esse diagnóstico seja acertado, Senhor, para que a terapêutica seja também acertada, Senhor Deus, e o nosso prognóstico seja de alegria, Senhor, com a cura de cada um. Capacita-os cada um, Senhor, e aceita, Senhor, a nossa condição de paciência, esperando a sua determinação. Em nome de Jesus, está nas tuas mãos, Senhor Deus, e nós esperamos isso, temos certeza. Em nome dele que nós oramos. Amém. Nosso Deus Pai, antes de voltar para os profissionais, caiu esse vírus, mesmo na nossa cidade, são poucos que estão caídos. E nos sentimos assim, protegidos debaixo do quadro. Entretanto, Senhor, se nós tivermos que passar por isso, um de nós, alguém, ou alguns que nós tivermos que passar por isso, nós nos lembraremos do teu hino, que cantamos aqui agora há pouco. Mesmo na dor, se ela nos servir para aproximar de ti, proveito teremos. Mas também, ainda, lembrando a tua palavra, que diz que não devemos ser como a mula, só aprende debaixo do chicote, mas devemos aprender a obedecê-lo, sem que isso seja possível, sem que tudo seja disciplinado. E assim, Senhor, rogamos que nossos corações estejam entendendo que atrás deste livro tem uma mensagem tua. Tu és o Deus soberano, o Senhor da vida, o autor da vida. E, em primeiro lugar, queremos buscar a tua vida. Aviva, Senhor, esse pensamento no nosso coração. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias na segunda carta escrita por Pedro. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela d'alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O texto
nós vamos estudar, ou começar a estudar nesse domingo pela manhã, é sobre a superioridade e a suficiência da Bíblia. Nós temos recebido, dentro deste período de pandemia, muitas e muitas e muitas mensagens que falam coisas bonitas, porém nem todas verdadeiras. Muitos e muitos cânticos e hinos bonitos, com melodias bonitas, que mexem com a nossa emoção, mas as letras não são comparáveis, não conseguem ser bíblicas, porque nós somos movidos pela pura emoção. Nosso cérebro é dividido em 3 partes. A parte de baixo chama-se réptil, e ela é regida dentro da música. Se eu estiver errado, me ajuda a consertar. A parte réptil é movida pelo ritmo das músicas. Parte réptil por quê? Porque os répteis também têm essa parte. É por isso que nós vemos em alguns filmes, né, alguém fazendo assim com uma flauta, mas é o mesmo ritmo e a cobrinha vai fazendo assim. A parte do meio chama-se mamal, e todos os mamíferos têm. É regida pela melodia das músicas. Por isso que quando ouvimos uma melodia bem melodiosa, bem calma, envolvente, as nossas emoções começam a agir. Acabamos chorando sem entender nada do que a letra está falando, mas a melodia nos levou a isso. É mamal porque todos os mamíferos também fazem isso. Eu tinha um cachorro que quando tinha reunião de oração na nossa casa e cantavam hinos, né, melodiosos, ele ficava lá no quintal, uivando, meio que participando do culto, porque é um mamífero. E a última parte que nenhum animal tem, a não ser o ser humano, é a parte da inteligência, a parte do conhecimento, a parte que é movida pela harmonia. Pela harmonia. O nosso amigo, né, e também maestro Parcival Módulo, um nome extraordinário dentro da música na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando fala sobre isso, ele mostra que a harmonia desperta em nós o espírito criativo. A melodia desperta em nós o choro, o sentimento, e o ritmo apenas o movimento muscular. É por isso que, embora tenha gente que consegue estudar ouvindo rock, mas desperta muito mais a sabedoria ouvindo músicas clássicas, músicas que têm harmonia, várias melodias juntadas. Então, quando nós ouvimos uma música, às vezes nem prestamos atenção na letra e vamos nos envolvendo e acabamos falando coisas que não existem. Ou coisas sobre Deus que não são coisas verdadeiras. Por isso que a Bíblia, e só a Bíblia, deve ser usada como fonte para o nosso campo. Deus provê homens e mulheres com o talento da composição. Ao lerem o texto bíblico, Deus manifesta na sua mente o talento, dom é diferente, o talento, e ele consegue, com as mesmas palavras ou com o mesmo significado, fazer músicas excelentes que nós cantamos e são verdades bíblicas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos todos num sistema, o nosso sistema nervoso está bem abalado por causa do isolamento, por causa das incertezas. Vou na igreja ou não vou na igreja? Faço inscrição ou não faço inscrição? Vou assistir o online ou eu vou fazer um esforço e sentar lá longe ou ficar lá no portão? Nós ficamos nesse conflito. Então, qualquer melodia, qualquer música, nós choramos. Mas nós temos que lidar com esse conflito usando as Escrituras. Como foi feito aqui com relação a Maria e Marta, os cânticos que entoamos, todos mostram que Deus deu a liberdade da composição para que tomassem a verdade bíblica e transformassem em belas músicas.
mas temos que sempre estar com os olhos abertos e o nosso cérebro funcionando. Então, a suficiência das Escrituras é uma bênção que voltou à tona na Reforma Protestante. Só a Escritura, ela por ela mesma. O maior intérprete das Escrituras é o próprio escritor, Deus através do Espírito Santo. Vamos conhecer um pouco, relembrar alguns pormenores das Escrituras. Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele teve muito mais do que os nossos 39 livros. Outros livros foram escritos, além dos 7 a mais que a Igreja Romana usa, mais 99 livros, inclusive um tal de Apocalipse de Adão e Eva. Livro de Enoque. Mas Enoque andou com Deus e foi levado às alturas, mas que Enoque é esse? Pode ser um outro Enoque. Mas tantos livros foram escritos, tantas coisas foram escritas, e como é que nós chegamos nos 39? Deus providenciou que fossem feitos testes, que os homens e as comunidades fizessem testes para saber se realmente aquele livro era inspirado por Deus ou não. Existem 6 regras que eu não anotei aqui, mas as principais são: este livro que eu recebi do Antigo Testamento, ele desfaz os outros livros, ele desfaz os livros da lei, por exemplo? Não, é uma explicação do livro da lei. Opa, passou no primeiro teste. Segundo teste, quando nós lemos este livro, ele traz para a comunidade transformação. Sim, porque ele é fiel à lei, né? Este livro, como é fiel à explicação, traz para nós uma transformação de vida. Existe algo sobrenatural que acontece quando lemos. Existe realmente uma mudança de caráter. Ótimo, passou no segundo teste. E assim eles faziam testes para entender quais eram os livros que foram realmente inspirados por Deus. A história do cânon. Cânon era uma régua, um cano de bambu, ou cana mesmo, que eles mediam terrenos. Então, a medida exata das Escrituras do Antigo Testamento, elas foram traçadas no ano 100 depois de Cristo, depois do Apocalipse ter sido escrito. Mas muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Muitas coisas aconteceram. Aconteceu que no Egito contrataram ou chamaram 6 representantes de cada tribo de Israel, 6 rabinos de cada tribo, para traduzirem a Bíblia de novo, que chamavam de Septuaginta, a tradução dos 70. Mas 2 Septuagintas surgiram. A que foi feita no Egito, com os 7 livros a mais que a Igreja Romana tem, e a cópia que foi para Israel não foi aceita. Eles não aceitaram esses 7 livros a mais, e os enxertos e as coisas que colocaram em Daniel e em Esther não aceitaram. Então ficaram 2 Septuagintas. Aquela chamada Alexandrina e a outra chamada de Palestina. Ou seja, não queremos. Esses 7 livros a mais não fazem parte. Nós protestantes ficamos com a decisão dos rabinos e dos sacerdotes que ficaram em Israel, não foram levados para o cativeiro, mas mantiveram ali a conhecimento dele. O Novo Testamento, ele foi um pouco mais trabalhado. Apenas em 387 depois de Cristo é que os 27 livros foram aceitos. Porque tiveram que fazer 380 anos de testes, gerações e mais gerações, fazendo testes. O que este apóstolo fala desfaz do Antigo Testamento? Não, ele complementa o Antigo Testamento. Ele mostra que a profecia, ótimo, produz entre todos alguma coisa diferente, sobrenatural? Sim, produz. Excelente. As cópias são fiéis às cópias originais. Paulo, por exemplo, escreveu
a igreja que se reunia na casa do presbítero Décio. Então, Dona Leni copiava literalmente, com todo cuidado, letra por letra, e mandou uma cópia para a casa da Dona Beatriz. Dona Beatriz sentou e fez uma cópia fiel àquela cópia que ela recebeu e encaminhou lá para a casa do Evandro. E assim foram acontecendo o que nós chamamos de manuscritos antigos. Quando as cópias não eram fiéis, não tinha passado no teste. Alguém acrescentou alguma coisa. Pastor, mas por que tudo esse blá blá blá? Porque nós só temos a palavra de Deus, que Deus permitiu que o homem fizesse todos os testes humanos e sobrenaturais para chegar no que nós temos aqui. É por isso que o apóstolo Pedro, assim como Paulo e outros, ele não desfaz do Antigo Testamento. Vejam comigo no capítulo 1 de 2ª carta de Pedro, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Ele poderia ter falado: Jesus cumpriu as profecias, não precisamos mais da lei, dos profetas, dos salmos, não precisamos mais. Mas ele está dizendo: continuem atendendo, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O Antigo Testamento para Pedro, João, para o Senhor Jesus, para Paulo, ainda e tinha valor, porque ele tem valor. Toda a Escritura é inspirada por Deus, escreveu Paulo, e é útil para tais coisas. E aqui diz que ela brilha. Nós lembramos de lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, não é? Ela brilha em lugar tenebroso, o mundo onde nós estamos, até que a Bíblia tem uma data de validade. Como? Ela tem um período, ela é temporária, e ela encerra no momento da estrela d'alva, no momento do nosso encontro pessoal com Jesus nos céus, ou com a volta do Senhor Jesus. Não vamos precisar de Bíblia do céu, não. Nós estaremos com o autor dela. Nós estaremos com aquele que penetrou a mente de cada um desses homens, que teve que escrever amando do Deus Pai, e nós teremos a comunhão com a Trindade. É por isso que o texto fala que enquanto nós estivermos aqui, enquanto a estrela d'alva não nascer em nossos corações, nós devemos continuar seguindo, porque ela clareia a nossa vida. Nós temos a tendência de querer apenas o Novo Testamento, mas o Antigo também é tão importante quanto, porque é a mesma voz. É a voz do Senhor. A Bíblia para nós é a regra de fé e de prática. Profeta Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Por que quando eu faço a pública profissão de fé, eu tenho que jurar que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática? Onde é que está escrito isso? Ora, Isaías, capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Não é o profeta, não são os escritores. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aí sim, nenhum de nós é capaz de fazer algo sagrado. Apenas Deus. É Deus quem fala. Por isso a nossa insistência é a voz do Senhor. É a voz do Senhor. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu leio, mas não estou entendendo. Como que é a voz do Senhor? O Senhor não quer que eu entenda? Claro que quer. Converse com Ele primeiro. Senhor, eu acho tão complicado o livro de Números. Me ajude a compreender. Eu vou começar a ler esse livro. Me ajude a entender, Senhor. E comece a ler com calma. Com calma, não desesperado para terminar. Não desesperado para riscar no seu caderninho de leituras da Bíblia, riscar o livro. Não, com calma. Conversando com o autor. Conversando com o versículo. Por que você está fazendo isso? Nós tivemos um professor muito querido que dizia que nós temos que ler
a Bíblia como se fossem cartas de alguém apaixonado, que é verdade, o próprio Pai Celestial. Mas lê 3 vezes. A primeira vez, leia por completo com calma. E como carta, tem começo, meio e fim. Na segunda vez, leia com um lápis. E vá colocando interrogação onde você não entendeu. Continue lendo devagar, com calma. Na terceira vez, você vai ler com uma borracha. Que aí sim você vai apagar todas as interrogações. Conviva com a palavra. Converse com calma. Mastigue a palavra. O verbo meditar é mastigar. Na verdade, é ruminar. Trazemos a palavra na mente, devolvemos a palavra para fora e começamos a ruminar. Nasceu o meditar nesse sentido. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ela é a regra de fé e prática, ela é a voz de Deus. Mateus 4, 4. Quando Satanás, tentando o Senhor Jesus, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio 8, versículo 3. Não foi o Senhor Jesus que criou imediatamente esse versículo e ele tinha autoridade para isso. Mas Jesus usa o Antigo Testamento para combater o inimigo, para combater aqueles que tentam tirar de nós a paciência, o nosso propósito. Jesus tinha um propósito aqui, o propósito da preparação. E quando ele se prepara para o seu ministério, nos ensina a estarmos preparados para o ministério. Ele traz a palavra de Deus sempre na sua mente. Pastor, eu sou ruim de memória. Escreve um papelzinho, põe no bolso. Vá lendo sempre. Eu sou ruim se eu ler, se eu decorar essa semana que vem eu não lembro. Irmãos, o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que ele viria para nos fazer lembrar das palavras do Senhor. No momento certo, na hora certa, para o motivo certo, para o resgate certo, o livramento da situação certa. Ele vai nos fazer lembrar da sua palavra. E aí sim nós vamos entender que realmente o autor está conosco. O autor está do nosso lado. Marcos, capítulo 7. Marcos escrevendo aos Romanos. Marcos, secretário de Pedro. Marcos, que foi quem escreveu a segunda carta de Pedro. Pedro ditou, Marcos escreveu. O mesmo João Marcos que fugiu naquele momento de Paulo e Barnabé na primeira viagem. Ele agora útil, conforme o próprio Paulo diz: manda-me a capa, os livros e Marcos que me é útil. Ele escreve assim, Marcos capítulo 7, versículos 6 a 8. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marta, Marta. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Deixaram a regra de fé e prática, estão seguindo a tradição criada pelos homens. Deixaram aquilo que ilumina o nosso coração, abandonaram. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículos 25 a 28. Lucas 10, 25 a 28. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Você sabe, mas não está fazendo. Você conhece, mas não está colocando em prática. Você sabe, você canta, completando ou fazendo coro com a devocional. Sabe, canta, mas não põe por obra. Nós estamos aqui porque a palavra é regra de fé, de confiança, de esperança. Como vou ter confiança e esperança se eu não leio, se eu não sei o que ele me promete? Ele não está prometendo coisas extraordinárias, coisas mundanas extraordinárias. Ele promete coisas extraordinárias espirituais. Li ontem uma coisa tão interessante, que falava assim que Deus, quando chamou Paulo, ele não prometeu que Paulo seria um grande empresário, não prometeu que ele seria um pastor que tivesse riquezas, mas fez com que ele vivesse bem em todas as circunstâncias, na fartura e na escassez, tendo e não tendo. E aí completa: tudo posso naquele que me fortalece. Tendo o Senhor Jesus para fortalecer, é tudo que a Escritura diz. E aqui Jesus coloca, então, ele ia ser tentado pelo intérprete da lei, ele ia ser colocado em prova, ele que acabou dando troco para o intérprete da lei. Como é que você interpreta? Eu interpreto assim. Então, ele diz: faz isso. Fazer o que estava fazendo. Capítulo 16 de Lucas, versículo 29. 16, 29. Eu vou ler desde o versículo de número 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. O Senhor Jesus, ao contar esta parábola, ele exalta a Bíblia no sentido geral. É a fé e a prática. Eles têm. Este ouvir o texto não é apenas ler em voz alta, mas colocar em prática. Eu não sei se em português é tão diferente assim, mas um professor no cursinho pré-vestibular disse que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar simplesmente entra por aqui, sai por ali, mas ouvir significa que existe uma resistência dentro da nossa mente que segura o que nós ouvimos. Mas o professor estava explicando, na verdade era geologia que ele estava explicando, a diferença entre terremoto e o vulcão. O vulcão seria escutar, ele vai empurrando e explode. E o terremoto seria o ouvir, encontra uma jazida de ferro, onde bate ali, a lava se espalha, mas não sai. O
Por isso que o Senhor Jesus está dizendo assim, eles que ouçam, eles que coloquem uma barreira para que não se esqueçam, que quando a palavra for lida, Moisés e os profetas, eles que segurem o que ouviram, não simplesmente escutem, mas coloquem em prática. João capítulo 20. João capítulo 20. Versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Por que será que João escreveu isso? Por que será que o Espírito Santo fez com que João escrevesse esses 2 versículos? Principalmente o versículo 31 do capítulo 20. Nós estamos no ano 90 depois de Cristo. Estamos lá, depois de todas as cartas de Paulo terem sido escritas e estarem circulando, todas as cartas de Pedro estarem circulando, a carta de Tiago, a carta de Judas, os evangelhos estavam circulando e circulavam também os livros apócrifos. E o que Pedro faz aqui, o que João faz aqui, inspirado pelo Espírito, é falar assim, basta o que as testemunhas oculares registraram. Por isso que os 215 outros livros do período do Novo Testamento não são aceitos, porque ensinam coisas terríveis a respeito do Senhor Jesus. Homens que acharam que contribuiriam para a igreja, preenchendo as lacunas que os evangelhos deixaram. Por exemplo, o que Jesus fez dos 13 aos 30. Não nos compete saber. Mas eles criaram, não, ele foi para a Índia, não, ele foi para tal lugar, não, ele fazia bonecos de barro, soprava e saía passarinho voando, não, ele curou uma mulher que não tinha leite, não, a Maria deu o leite dela, o mesmo leite que Jesus tomava, deu para o filho de uma mulher que estava quase morto, e com o leite de Maria, esse menino viveu, e lá na frente foi o apóstolo. Quando nós queremos preencher as lacunas que Deus deixa, nós prestamos um desserviço ao Senhor Deus. E aqui ele diz, nada, em nenhum outro livro, nada é superior àquilo que Deus falou. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, porque é a voz do Senhor. Só ela é suficiente. No próximo domingo nós vamos ver mais 2 partes. Nós vamos ver que não podemos acrescentar e nem retirar. E aqui uma preocupação. Quantos livros tem a sua Bíblia? Não este de papel, mas a Bíblia que está no coração. Quantos livros tem? Você já leu todos? Então, aquele que você não leu, não é voz de Deus? Ou é voz de Deus? Quantos livros tem a Bíblia do seu coração? Semana que vem. Como que a Bíblia, ela mesma se interpreta? A própria interpretação está naquele que escreveu, Deus. Ou como nós falamos em hermenêutica, temos que ler com os olhos de quem escreveu e ouvir com os ouvidos de quem primeiro ouviu. Porque ela foi escrita num período de tempo, com algumas coisas históricas acontecendo.
Existe uma razão desta, daquela e daquela outra palavra ter sido escolhida. E como trazer isso para os nossos dias? Isso é coisa para a semana que vem. Deus abençoe a mente de cada um e possamos ter como regra de fé e prática não apenas um bom livro para se ler, mas a receita que Deus nos deu, a prescrição do nosso Senhor para a nossa vida. A luz, como Pedro escreveu, a luz que na candeia vai nos iluminando neste mundo tenebroso, até o nosso encontro com a estrela d'alva, até o nosso encontro com o Senhor Jesus, que vai nascer dentro do nosso ser. Vamos orar silenciosamente e pedir a Deus que nos ajude a entender a palavra. Sim, existem algumas palavras complicadas ali. Bote uma interrogação com um lápis, porque depois vai usar a borracha, porque vai compreender. Ela foi escrita para ser mastigada, ruminada, meditada, e não uma leitura rápida antes de dormir. Reconhecemos, ó Deus, que a Bíblia é a tua voz. Reconhecemos, ó Pai, que aqui o Senhor nos ensina a viver neste mundo tenebroso, com esta luz da tua glória, da tua voz, nos fazendo, ó Deus, caminhar em todas as jornadas do nosso dia a dia. Reconhecemos, ó Pai, que um dia este livro não terá mais a validade, porque estaremos com o autor dele, que és tu, Senhor. Mesmo vivendo aqui na terra, o Senhor também está conosco. É o Senhor que nos faz compreender a tua palavra. Que nós, homens, numa leitura rápida, numa leitura por leitura, nós não vamos entender. Nos ensine, ó Deus, a ler a tua palavra com fome de conhecimento. Alimenta, Senhor, a nossa alma. Permita, Senhor, que o nosso corpo responda a esse alimento da alma, porque a tua palavra é a nossa regra de fé, de confiança, de esperança, mas também de vivência, regra prática. Senhor, nos faça gostar, da mesma forma que gostamos de tantos textos queridos, Salmo 23, 10 mandamentos, Isaías 40, Isaías 53, Isaías 11, do mesmo jeito que nós gostamos particularmente de algumas porções da tua palavra, Senhor, nos faça gostar de toda a tua palavra, inclusive daqueles versículos que falam contra nós, contra a nossa prática errada, pequena, falha, pecaminosa, porque o Senhor só corrige a quem o Senhor ama. Senhor, que cada filho que está aqui no templo, que cada um que está em seu lar, participando desse culto online, que cada um seja iluminado por Ti, para compreender a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós não sabemos muita coisa e jamais saberemos de muitas verdades que a Bíblia tem. Mas nós sabemos, e o que sabemos é o suficiente para viver. Por que isso? Por causa do hino 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei o que Ele achou em mim. Eu não sei por que Ele quis me amar. Mas de uma coisa eu sei. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Guardará o meu tesouro, a coroa da vida, até o dia final. Em pé, louvemos a Deus com este belo hino, certeza do crente.
que é poderoso, guardará, pois, o teu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito revelar, que um dia Cristo me atraiu em condição real. Mas eu sempre tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o fim de mal ou bem é destinado a mim. Se mal sou mal e os dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sempre tenho crido e sou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória dele vem. Mas eu sempre tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o teu tesouro até o dia final. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão em seus lares, e que possamos nos encontrar novamente. Ainda há vagas, para o culto da noite, possamos nos encontrar novamente às 19 horas. Deus abençoe cada um.